Imagine o drama de uma mãe que descobriu que seu filho está com diabetes. O que passa na cabeça dos pais quando a doença tem o alvo, os filhos? Existe medo? Insegurança? É possível que, ao enfrentar um grande sofrimento, eu possa emigrar para um quadro depressivo? No depoimento de hoje, vamos tocar na história da Maria Renata, que, muito embora já tivesse uma fé madura e uma longa caminhada com Deus, como missionária na comunidade Canção Nova, sofreu o drama de se sentir impotente diante do diagnóstico do filho com diabetes e que isso a levou a viver um processo depressivo. Porém, foi aí, diante dessa experiência de sofrimento, que ela sentiu de fato ter um encontro pessoal com Deus. E o grande equívoco que muitos cometem na vida é passar muitos anos caminhando com Deus sem ter uma experiência profunda e verdadeira com Ele. O que torna a nossa vida muitas vezes uma repetição dos discípulos de Emaús. Por isso que o sofrimento tem essa finalidade de nos aproximar de Deus. Se não é por amor, acaba sendo pela dor muitas vezes que isso acaba acontecendo. E você, tem tido experiências profundas com Deus? Ou já faz muito tempo que você está caminhando do lado dele, mas não o reconheceu ainda? Então saiba que Deus utiliza dos nossos sofrimentos para proporcionar um encontro pessoal com Ele. O meu encontro pessoal com Deus, a minha experiência de fé, se deu aí. Posso dizer que a minha conversão foi aí. Foi a partir daí. É óbvio que Deus não quer dar sofrimento para nenhum dos seres humanos, por pior que seja a pessoa, mas Ele pode utilizar do sofrimento, permitindo que eu sofra para dele tirar um bem maior. Por isso, nessa aula de hoje, vamos compreender melhor essa dimensão sobrenatural que está escondida por detrás de cada um dos nossos sofrimentos. E que, uma vez compreendido, fica mais fácil de encontrar um significado, ou melhor, um sentido que justifique os nossos padecimentos. Então saiba que se você está sofrendo, significa uma grande oportunidade ou uma grande possibilidade de você ter um encontro mais íntimo com Deus. Está acontecendo ou prestes a acontecer. E pode ser aí a porta para que as graças de Deus aconteçam na sua vida. E pode ser aí a porta para que as graças de Deus aconteçam na sua vida. Por isso, eu quero te convidar que fique até o final desta aula comigo, pois você vai compreender qual que é o bem maior que está reservado para você nesta aula de hoje. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso programa na Escola do Sofrimento. Esse é o nosso 29º programa. Como eu sempre digo, este programa tem como objetivo nos ensinar a sofrer. E o nosso grande mestre aqui não sou eu, mas o próprio Jesus. Foi ele que disse a Santa Faustina que a ensinaria a sofrer. E cá estamos nós para mais uma aula e mais um aprendizado. E se você está assistindo essa aula pela primeira vez, então eu quero convidar você a assistir a nossa última aula em que a Fernanda nos ensinou o caminho para acolher Jesus em nossa casa. Era uma rotina pesada, sabe? Dolorosa e que era cansativa, mas que a gente só deu conta, né? Porque a gente começou num certo momento a enxergar no meu irmão ali, né, o próprio Cristo, e foi algo assim, real. Se você já é aluna aqui na Escola do Sofrimento, mas perdeu essa aula, vou deixar o link bem aqui acima no card ou na descrição para você que ouve pelo podcast. Lembrando que nosso programa na Escola do Sofrimento
também está disponível no formato podcast, tanto pelo aplicativo Spotify como pela Apple Podcast. Então, você não tem mais desculpas para não acompanhar as nossas aulas aqui, não é verdade? Deixarei também o card e um link na descrição desse vídeo da playlist de todos os programas da Escola do Sofrimento para quem ainda não assistiu nenhuma das nossas aulas. Mas que bom que você está aqui comigo nesta aula de hoje para mais um aprendizado. E sem muitas delongas, quero já te convidar a assistirmos juntos o depoimento da Maria Renata. Ela é missionária da comunidade Canção Nova. Muitos de vocês já a conhecem muito bem, pois ela está sempre aparecendo na telinha da TV Canção Nova. E é ela que vai nos guiar hoje na Escola do Sofrimento. Vamos acompanhar? Então, no ano de 2000, há 7 anos atrás, eu tenho um filho que hoje tem 14 anos. E ele, na época, tinha 7 anos. E em questão de 3 dias, ele foi se apresentando molinho, sem energia. Em resumo, nós levamos no médico, achando que era uma anemia. Depois, claro, de conversar muito, enfim, e ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1. Foi um momento, assim, de muita surpresa, porque primeiro que eu fui pro médico e me passou na cabeça, podia ser uma virose, como eu disse, né, uma anemia, mas diabetes tipo 1. Uma criança de 7 anos, meu filho. Num primeiro momento eu fiquei meio tipo, será que é real? Será que é? Mas tive toda uma reação de atitude, de providenciar médico, de ir atrás, de me informar. Mas depois, uma questão de uns 2 meses, eu fui assumindo que eu também estava sentindo diante dessa situação. E eu percebi que eu estava sofrendo muito. Claro que eu já sabia que era algo difícil, mas a minha primeira reação foi de atitude. E isso foi muito bom. Mas eu fui percebendo que eu estava sofrendo porque eu comecei apesar de continuar, graças a Deus, tendo muita atitude, eu e meu esposo, eu fui percebendo que eu estava muito triste, estava sendo difícil, eu já estava muito irritada, estava difícil segurar, né, as emoções, por toda a questão que engloba o diabetes. A criança não pode comer o que ela quer, imagina. E aí o medo das consequências da diabetes, que a gente sabe o que pode, no futuro breve, acarretar. E aí eu posso dizer que eu entrei num sofrimento. E então é toda uma história, mas o que eu vejo é assim. Eu vim de uma família já religiosa. O meu encontro pessoal com Deus, a minha experiência de fé, se deu aí. Posso dizer que a minha conversão foi aí, foi a partir daí. Porque eu fiquei primeiro num questionamento assim, mas como assim? Eu que sou uma menina boa, que nunca fiz nada errado, que sempre fui de igreja, nunca usei droga, não dei trabalho para minha mãe, né? Sempre muito ativa. Sou da comunidade Canção Nova, consagrei minha vida inteira a Deus. E como que meu filho fica diabético, desenvolve diabetes? Comecei a questionar a Deus. Não me revoltar, mas questionar. E eu assumi que eu estava questionando a Deus também foi um processo, porque eu achava que eu não podia. Então, em resumo, eu vejo que o meu relacionamento com Deus começou a ser pessoal. Porque até então eu seguia um Deus que me contaram, que me ensinaram. E que foi muito bom. Mas experimentar e ter esse tete a tete com Deus foi a partir daí. E aí
eu entrei num processo, posso dizer, de depressão mesmo. Graças a Deus, não, mesmo com depressão, continuei trabalhando, enfim, mas quem me conhece sabe, na hora que eu punha a cabeça no travesseiro ou que eu estava com os meus, Deus, na hora de um programa de TV ou de uma palestra ou de um acolhimento com alguém, era algo, um dom de Deus, mas eu comigo mesma sabia que eu estava muito mal, né? Isso desencadeou uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico. Em meio a esse turbilhão todo, que durou, digamos assim, uns 3 anos, de maneira intensa, eu senti Deus, num momento, olhando para mim e falando assim, mas, Renata, você quer seguir e me amar pelo que eu posso fazer ou pelo que eu sou? Eu não vou deixar de te amar e de ser seu pai se você quiser me amar e me seguir só pelo que eu posso te oferecer e fazer. Mas o caminho para a sua felicidade, para você ter domínio da sua vida, para você ter um controle de você mesmo, é você me amar e ser minha, confiar em mim como Deus, pelo que eu sou, não pelo que eu faço, porque desafios, momentos difíceis, essa vida vai oferecer todos os dias. E, diante desse questionamento, que claro, não foi uma vez, nem um dia, foram ao longo de 3 anos, altos e baixos, eu fui assimilando e muitas vezes olhando nos olhos de Deus ali, eu fui assumindo, não, eu quero ser de Deus independente do que Ele faça. Eu quero ser de Deus porque Ele é Deus. E a partir daí, eu fui entendendo também o meu lugar. Porque inconscientemente eu era uma pessoa que achava que por eu ser boazinha, Ele tinha a obrigação então de fazer tudo o que eu queria, na hora que eu quisesse, do jeito que eu queria. E isso foi me mostrando que não. Eu não acredito que Deus quis que meu filho ficasse diabético ou desenvolvesse o diabetes. Mas Deus usou disso para fazer de mim uma mulher mais de Deus. Uma mulher mais forte na fé. E aí eu fui assumindo também o meu lugar, a minha humanidade, porque, como eu disse, eu não admitia, num primeiro momento, sentir que eu estava triste, porque eu tinha fé, como é que eu estava com depressão? Eu era de Deus, eu sempre vim da igreja e agora eu estava com síndrome. Então, para eu assumir a minha humanidade e entender que eu não sou o anjo, que eu sinto, e Deus não me ama menos por causa disso, ao contrário, Ele me ama. Digamos assim, Ele tem mais oportunidade de manifestar o amor dEle por mim quando eu me assumo na minha humanidade. O sentido que eu percebo que eu dou ao sofrimento são palavras que me movem, que me levam para frente. De todo mal, Deus tira um bem maior. Não tem outro caminho. Deus é Deus, Ele é mais forte que o mal. Ele não quer o mal, mas Ele é mais forte que o mal. Então Ele usa e supera. Então, estou sofrendo, estou com alguma situação, eu acredito nisso, porque isso é real. De um mal, Deus tira um bem maior. Uma outra coisa que me ajuda muito é eu entender que a minha vida, aquele sofrimento, faz parte da minha vida. Mas a minha vida não é só isso. Meu filho tem diabetes. É bem complicado, a gente sabe. No dia a dia não é fácil. Mas a minha vida não gira em função disso. Ou eu não posso deixar a minha vida girar em função. Porque tem essa realidade. Mas tem coisas boas também. Tipo, estou respirando. A natureza existe. Eu tenho o pãozinho nosso de cada dia.
Coisas simples e coisas, de repente, extraordinárias que pode acontecer. Então, assim, para você que vive alguma situação difícil, e de modo especial, semelhante ao que eu vivi, a depressão, o pânico, né? A ansiedade, o medo, o que eu diria, o que eu digo, né? Primeiro, calma, né? Calma, respira fundo. Literalmente, isso ajuda, calma, né? Calma, o mundo não vai acabar. Embora quando a gente está na situação, a gente pensa que o mundo vai acabar. Some o chão de baixo, a gente não sabe onde pisa. Não vai, calma. Outra, procure ajuda. Procure ajuda com profissionais. Eu fiz terapia, faço terapia. Tem 3 anos que eu faço terapia, toda semana, fielmente. Pelo fato de sermos de Deus, nós não estamos livres. Então a gente precisa, e Deus usa do profissional, do psicólogo, do psiquiatra, de tantos outros médicos para nos ajudar. Não é porque o grupo de oração, a missa, a eucaristia, a adoração, o diretor espiritual nos ajuda na parte espiritual. E os médicos ajudam na parte humana. E nós somos humano e espiritual juntos, né? Então busque ajuda, né? Não é porque nós somos de Deus que nós não somos humanos, ao contrário. Deus é Deus e nós somos humanos. Então busque ajuda. Claro, também de um diretor espiritual, junta as duas coisas, né? Então calma, busque ajuda profissional e espiritual. Busque pessoas da sua família que estejam mais próximas, seja o seu esposo, a sua irmã, né? É uma oportunidade às vezes para a gente também descobrir que aquela pessoa que a gente pensa que, imagina se vai me entender, vai, né? E calma, viva um dia de cada vez, espere, saiba que tudo passa. Muito interessante esse depoimento, não é verdade? Você que é mãe certamente deve ter se identificado em algum momento com a dor da Renata. A primeira coisa que julgo ser importante dizer ao ouvir esse depoimento é a surpresa e o drama da notícia. Quando a Renata recebe o diagnóstico do filho com diabetes, o medo e uma tristeza profunda toma conta do seu coração. Mas eu fui percebendo que eu estava sofrendo porque eu comecei apesar de continuar, graças a Deus, tendo muita atitude, eu e meu esposo, eu fui percebendo que eu estava muito triste, estava sendo difícil, eu já estava muito irritada, estava difícil segurar, né, as emoções por toda a questão que engloba o diabetes. O sofrimento muitas vezes nos neutraliza, deixa a nossa capacidade de raciocinar de forma lúcida anestesiada. E é aí que muitas vezes somos pegos de surpresa. Como diz o ditado, essa é a hora que o nosso mundo cai. Esse é o momento que Deus tira o tapete debaixo dos nossos pés. E por que disso? Bom, como eu disse na introdução, Deus não permitiria nenhum mal se deste mal não tirasse um bem maior. Essa pedagogia de Deus muitas vezes é confusa dentro de nós. Temos um conceito bastante equivocado sobre a forma com que Deus manuseia os nossos sofrimentos. Basta recordarmos daquela tão emblemática passagem da tempestade acalmada, onde os discípulos se veem aterrorizados pelos ventos fortes, enquanto Jesus simplesmente dorme na parte de baixo do barco. E é assim que ficamos muitas vezes quando nos deparamos com as provas da vida. Ficamos, vamos dizer assim, desesperados, com medo do nosso barco virar. E com a mesma facilidade que os discípulos, acabamos esquecendo que o Mestre, o próprio Deus, está conosco. Se Deus está conosco, quem poderá nos derrotar? A doença? A tempestade? A tribulação? A morte? Aí que está o pulo do gato. Se Deus não estiver presente dentro do nosso barco, o risco de uma catástrofe é muito provável. Porém, existe um risco ainda pior, que é o de naufragarmos, mesmo sabendo que Jesus está dentro do barco. Esse é o ponto alto da nossa aula de hoje, hein?
Precisamos detectar se Deus está dentro de nós ou não. Agora, se Ele está dentro de nós, ou seja, dentro do nosso barco, por que ainda temos medo? Por que os nossos sofrimentos ainda nos causam desespero? Será que Deus não está permitindo que passemos por esse sofrimento para que eu perceba que Ele está dentro de mim? Ou será que Deus não está permitindo que eu passe por essa tempestade para que eu possa ter um encontro mais íntimo e mais pessoal com Ele? O meu encontro pessoal com Deus, a minha experiência de fé, se deu aí. Posso dizer que a minha conversão foi aí, foi a partir daí. Outro ponto interessante que vale a pena mencionar é o fato da Renata ter passado por um período depressivo. E aí eu entrei num processo, posso dizer, de depressão mesmo. E veja que a depressão nunca vem sozinha. Ela atrai com ela outras doenças psicossomáticas como ansiedade, a síndrome do pânico, ambas filhas da depressão. Esses sintomas são próprios de quem se sente sozinho, desamparado na fé e da confiança em Deus. E podemos dizer que esse é um termômetro para detectarmos se Deus está apenas dormindo ou fora do nosso barco. Ok, Marcelo, eu entendi, mas e aí? O que fazer? O que eu devo fazer se me encontro chacoalhado pelos ventos fortes da vida? Bom, essa resposta Deus mesmo deu a Renata no seu depoimento. Eu senti Deus num momento olhando para mim e falando assim, mas Renata, você quer seguir e me amar pelo que eu posso fazer ou pelo que eu sou? Deus sempre nos dá a oportunidade de fazer as escolhas, de amá-lo por aquilo que Ele é ou apenas ter Ele no barco para resolver os nossos problemas. E, diante desse questionamento, que claro não foi uma vez, nem um dia, foram ao longo de 3 anos, altos e baixos, eu fui assimilando e muitas vezes olhando nos olhos de Deus ali, eu fui assumindo, não, eu quero ser de Deus independente do que Ele faça. Eu quero ser de Deus porque Ele é Deus. Então, chegamos num ponto importante da nossa reflexão, onde podemos nos perguntar: esses sofrimentos que eu e você estamos vivendo hoje, têm algum sentido? Eles estão me fazendo ser mais de Deus? Será que Deus não está nos dando uma oportunidade de crescer na fé e nos tornarmos mais confiantes na sua providência e misericórdia? Eu não acredito que Deus quis que meu filho ficasse diabético ou desenvolvesse o diabetes. Mas Deus usou disso para fazer de mim uma mulher mais de Deus. Bom, esses questionamentos são importantíssimos para fazermos ao longo de toda a nossa vida, pois sofrimento sempre teremos e sempre será necessário dar um sentido que os justifique. E eu posso dizer que esse é o caminho da verdadeira santidade. É quando somos capazes de amar a Deus, mesmo que para amá-lo seja preciso passar pelo fogo do sofrimento. O sentido que eu percebo que eu dou ao sofrimento são palavras que me movem, que me levam para frente. De todo mal, Deus tira um bem maior. No livro O Sentido Salvífico do Sofrimento Humano, na página 75, encontramos um trecho onde Santo Afonso de Ligório afirma ter encontrado um termômetro que pode nos ajudar a medir a nossa capacidade de amar a Deus. O sinal mais certo para saber se uma pessoa ama Jesus é não tanto o sofrer, mas sim o querer sofrer por amor a Ele. E você, está disposto a querer sofrer por amor a Cristo? Não basta apenas sofrer por sofrer, é preciso querer sofrer por amor a Ele. E isso comporta, muitas vezes, aceitar os sofrimentos, seja eles quais forem. E para terminar, eu gostaria de ressaltar 2 dicas da Renata para você que está passando por um momento de depressão.
ou de crise de pânico, ou até mesmo de ansiedade. Primeiro, calma. Né? Calma, respira fundo. Literalmente, isso ajuda. Calma, né? Calma, o mundo não vai acabar. Então, a primeira dica é essa. Tenha calma. Respira. Deixe o ar oxigenar o seu cérebro. Esse sofrimento é passageiro. Toda tempestade passa. Então, calma. Tudo vai passar. Lembra daquela oração de Santa Teresa d'Ávila que muitos de nós já cantamos? Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. Só Deus basta. A segunda dica é: busque ajuda. Não tenha medo de procurar um terapeuta ou, se for o caso, um psiquiatra, pois a medicina também é um artifício criado por Deus para nos auxiliar nesses momentos. E por último, mas não menos importante, busque a ajuda de um diretor espiritual. Se for um padre, melhor ainda. Mas se for difícil na sua cidade ter acesso a um sacerdote, busque uma pessoa da igreja que tenha vida de oração diária para que você possa buscar essa ajuda, essa orientação e assim essa pessoa rezar por você. Bom, espero que você tenha aprendido muito nessa aula de hoje. E se você conhece alguém que passa por uma grande provação, que se encontra neste quadro depressivo ou que tenha crise de ansiedade ou transtorno do pânico, não hesite em enviar esse vídeo, pois assim você também estará sendo um canal da graça de Deus na vida dessa pessoa. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula.